Amém? Amém. Nós vamos orar para agradecer a Deus, porque nós chegamos aqui debaixo da graça de Deus. O Senhor nos conduziu a chegar até esse lugar. Vamos falar com o Senhor, né? Amado Deus, Criador dos céus e da terra, estamos diante da Tua presença aqui neste lugar. Te agradecemos porque chegamos aqui debaixo da Tua potente mão. Continua, Senhor, realizando a Tua vontade, cumprindo com a Tua palavra, da qual o Senhor ordenou aos Teus discípulos para pregarem o Evangelho a toda criatura, e aquele que cresce fosse batizado seria salvo. E aqui está o Teu servo, conduzido pelo Teu Espírito, Senhor, a estas águas, em cumprimento do exemplo que o Senhor nos deu, do qual o Senhor foi batizado no Rio Jordão, não em piscina, mas no Rio Jordão. E aqui, Senhor, o Teu servo vai ser batizado, conforme a Tua palavra nos diz, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, igual está Atos 2, versos 38. E assim nós te agradecemos por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então vamos ler o texto da palavra de Deus rapidamente, que a Bíblia, presta a Bíblia. Bom que o Gutenberg vai botar isso aí lá no YouTube. E eu estou filmando. Vai ficar aqui, só um pouquinho. Vou ler aqui, para nosso livro espiritual. Eu quero ler em Mateus capítulo 28, versículo 19, para a sua meditação. Nós estamos aqui na beira de um riacho, aonde a palavra de Deus nos dá ordem para pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. Marcos 16 e 15. Em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, a ordem de Jesus Cristo dada aos seus discípulos, na grande comissão, das suas últimas palavras, ele disse aos seus discípulos no Monte da Galileia, no versículo 19 de Mateus 28, ele diz: portanto, ide e ensinai todas as nações. Eles estavam no Monte da Galileia, eles deveriam ir a todas as nações. E aqui em Mateus 28, 19 diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou, ele ordenou que quando fossem batizar, eles deveriam batizar usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou quer dizer, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a palavra Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. São títulos que indicam uma pessoa que tem um nome. Então, assim como eu posso ser carpinteiro, marceneiro e pedreiro e ser uma só pessoa, assim também Deus, Ele é Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consolação. E o seu nome, a qual eles realizaram o batismo, você pode pesquisar na sua Bíblia, você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, muito conhecido de toda hoje a religião, né, dos crentes nominais, dos quais nós vemos aqui falar acerca do dia de Pentecoste, uma festa das colheitas, e naquele dia houve um derramamento do Espírito Santo, no cumprimento da profecia do profeta que dizia, profeta Joel, aonde Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E naquele dia a Bíblia diz, no Atos capítulo 2, versículo 5, que havia varões religiosos de todas as nações que havia debaixo do céu. E a Bíblia continua dizendo que no capítulo 2, versículo 14, Pedro pondo-se de pé com os 11, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo e começou a dar um discurso, mostrando a eles que o Cristo a qual eles deveriam ter aceitado, eles crucificaram. E no capítulo 2, versículo 37, talvez na sua Bíblia você vai encontrar as primeiras convenções, no versículo 37, ou você vai encontrar os 3.000 batizados, né? As primeiras convenções ou os 3.000 batizados, onde a palavra de Deus, assim, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Veja bem, a Escritura diz que estava Pedro e os demais apóstolos. E perguntaram para eles, depois que ouviram a mensagem que Pedro acabara de entregar a eles, mostrando o qual eles deveriam realmente arrepender-se dos seus pecados. E disse-lhes Pedro, no versículo número 38, ele dizia, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, os que estavam ali, aos vossos filhos, os que iriam nascer, e a todos quantos estão longe, que somos nós, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus continua chamando ainda, e chamando também você que me vê através deste vídeo. Você pode examinar Mateus 28, 19, comparar com Atos, capítulo 2, versos 38, você vai ver o cumprimento da ordem de Mateus, capítulo 28, 19, em Atos 2, versos 38, do qual aqui nós vemos as primeiras convenções em Jerusalém, e a Bíblia diz aqui no versículo de número 41, que foram batizados aproximadamente quase 3.000 almas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o Evangelho não parou em Jerusalém. A Bíblia diz que houve uma grande perseguição contra a igreja do Senhor, e os discípulos foram dispersos por vários lugares e começaram a pregar em várias cidades. E lá em Samaria nós encontramos o evangelista Filipe, no capítulo 8 e no versículo 12. A Escritura diz: mas como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Veja bem, lá em Samaria agora, lá em Jerusalém, com Pedro, quase 3.000 almas batizadas no nome do Senhor Jesus. E lá em Samaria um número incontável, somente a Escritura diz que era tanto homens como mulheres que chegavam a Filipe e eram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo também. Não para por aí, chega-se também o Evangelho na cidade aonde Pedro estava. A Escritura diz aqui, o centurião Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 47, 48, quando o anjo aparece para Cornélio e disse: olha, eu vou te falar um homem que tem as palavras que há de salvar a tu e a tua casa. E notificou a Pedro, através do seu espírito, que fosse a casa de centurião Cornélio, com os homens que foram enviados pelo centurião na casa aonde estava Pedro. E Pedro, logo quando chegou, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos que esperavam a sua chegada, e Pedro fez uma pergunta para eles. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. A Escritura diz: então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Então lá na casa do centurião também não foi diferente. Todos foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o Evangelho para por aí? Não. Aqui mostra agora o grande apóstolo Paulo, reconhecido homem que dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz aí em Gálatas capítulo 1, verso 8, diz que ainda que um anjo do céu, ou eles mesmos fossem pregar um outro evangelho, além daquilo que eles já tinham pregado, seria anátema, ou quer dizer, caminho que conduz à perdição. Então a Escritura diz aqui que quando Paulo estava em Éfeso, a Escritura diz que ele encontrou os discípulos de João Batista. A Escritura diz assim: sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após haver de visto em Jesus Cristo. Versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então você vai encontrar em toda a Escritura todos os batismos nas águas realizados pela igreja do Senhor, pelos apóstolos, aqueles que receberam a palavra do Senhor no seu coração, o chamado de Deus. Todos eles foram realizados em nome do Senhor Jesus. Você não vai encontrar nenhum batismo na Escritura Sagrada usando os termos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um dia eu acredito que você que está me vendo já foi batizado no catolicismo na palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você vê, seu batismo é romano ou ele é apostólico? Ele é bíblico, ele é escriturístico? Ele está conforme o Senhor Jesus ordenou que usasse o nome da qual os discípulos obedeceram e batizaram usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então que Deus possa abrir o seu entendimento, assim como abriu o entendimento do nosso irmão e deu a ele um conhecimento desta verdade que está oculta até então você não ter ouvido-a. Mas a partir de agora ela já não está mais oculta para você.
Então, tome a sua decisão e também seja batizado no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o nosso irmão hoje vai ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, eu queria que o irmão segurasse aqui para nós. E eu quero levar aqui o nosso irmão as águas aqui para nós batizar ele nas águas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não está gravando ali? Glória a Jesus. Não, eu vou tentar o senhor e depois eu trago. Pode deixar que da quando eu trazer. Se quiser vir passar, não precisa daquele assim, para entrar água na cabeça, que é sempre bom. Agora, depois que eu falar, vou fazer um tempo que eu não tenho no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aí você responde para os testemunhos. Sim, aí eu, filho de Deus, eu bati no Senhor Jesus Cristo, eu vou descer o fogo, eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer isso assim. Pode deixar o aqui. Irmãos, aqui está o nosso irmão Rubem. Amém? E o irmão Rubem, vou fazer uma pergunta para ele, ele vai falar aqui para os irmãos. Irmão Rubem, o irmão crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Eu, como ministro de Deus, lhe batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Amém. Pronto, agora ele está batizado no batismo correto, bíblico, usando o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, conforme está em Atos 2, versos 38. Amém. Amém. Was passaste